disso. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei para sempre. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Oh, 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 Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom. Em todo tempo, em toda hora Tu és. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Bata palmas ao Senhor aí na sua casa. Não seja somente um espectador, seja um participante. Cante, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Dance na presença dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Tu és bom, Senhor. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo.
Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo Deus, incomparável. Senhor, mostra, revela-te a nós, Senhor, amor que faz mudar o mundo. Rocha inabalável, nós confiamos em Ti, Senhor. Oh, rocha inabalável, Tu és a rocha inabalável. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado.
toda minha devoção.
receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Existe em mim. Te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Oh Jesus, oh Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Isso bate um bom perfume. Oh, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba, Senhor, adoração. Que suba a ti, Senhor, o bom perfume. Nós te adoramos, Senhor. Eu te entrego. Te entregamos tudo, Senhor. Semanas antes, mas eu sempre estou antenado, ligado a tudo que está acontecendo para contextualizar a mensagem com o nosso cotidiano, me entende? E o que nós vemos é que cada pessoa tem corrido em busca, tem corrido atrás daquilo que lhe apraz, daquilo que parece importar mais para ele, para o mundo dele, para a realidade dele, demonstrando egoísmo. Mesmo que essas coisas sejam as mais supérfluas, mesmo que essas coisas sejam as mais frívolas, mesmo que essas coisas sejam as mais desprezíveis, cada um está lutando a sua própria guerra, olhando para o seu próprio umbigo, se fechando dentro de uma bolha, como se só o que importasse é a sua realidade e a sua própria vida. Esse não é o Evangelho de Jesus, essa não é a realidade que estamos pregando através da palavra de Deus. Mais uma vez, peço perdão por começar essa mensagem dessa forma, mas isso está aqui, queridos. E deveria também estar entalado aqui na sua garganta o grito sobre a injustiça, sobre a maldade, sobre a indiferença. Nós cremos no evangelho restaurador, no evangelho pleno, que transforma o homem e o faz entender que ele é a imagem e semelhança de Deus. E quanto mais nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que essa degradação moral já está descrita na Bíblia, não é verdade? Mas por estar escrito, não quer dizer que nós não devemos lutar contra. Tem muita gente que se apega às coisas da Bíblia, à palavra de Deus, como o amor de muito vai se esfriar mesmo, é normal. Vai aumentar a maldade, é normal.
vai aumentar o número de divórcios é normal. Não, não é normal. Porque se a palavra de Deus diz que nós devemos lutar até mesmo contra os pecados pessoais, quer dizer que, querido, é uma luta diária. Eu não posso aceitar situações extremas e me calar, porque o que está em jogo aqui é o que realmente importa: a salvação dos homens. Quantos me entendem? Diga glória a Deus, por favor. Não seria errado, à luz das Escrituras e à vista de tudo o que tem acontecido na humanidade, nós afirmarmos nessa manhã que nunca vimos uma geração de cristãos tão imaturos como a nossa. Tão impessoais como a nossa geração. Embora eu acredite que a intensidade de tudo isso tenha aumentado, e a palavra diz, como já falamos, que o amor de muitos se esfriaria, mas nós estamos numa luta cotidiana, nós estamos numa luta que deve nos mover todos os dias, não contra pessoas, mas contra as hostes malignas nas regiões celestiais. Nós devemos empunhar a nossa espada, a verdade da palavra, e lutar e travar as nossas guerras. Queridos, o único sacrifício que valeu uma vez por todas foi o sacrifício de Jesus. Eu e você temos que morrer todos os dias. Eu e você temos que lutar todos os dias. A palavra de Deus em Efésios diz que nós ainda não resistimos. Preste atenção nisso. Nós ainda não resistimos até o sangue na nossa luta contra o pecado. O que a palavra está querendo dizer é que a graça do Senhor te basta, mas exige esforço diário para viver uma vida conforme a palavra de Deus. Não se acovarde, não se esconda. E eu imagino que na época de Pedro, Paulo, os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles já enfrentavam situações como essa. Paulo já havia percebido esse tipo de comportamento que eu acabei de mencionar. Ele provavelmente viu isso em muitas das sociedades onde ele foi pregar o Evangelho, nas sociedades onde ele foi levar a palavra de Deus. E na sua carta à igreja de Filipos, ao povo de Filipenses, Paulo faz uma oração ao Senhor pela vida daqueles irmãos. E eu quero que você acompanhe o texto comigo. Filipenses capítulo 1, verso 9 ao 11. Diz a palavra de Deus: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça. Preste atenção: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quantos se lembram da palavra que ministrei algumas semanas atrás sobre o que move o coração de Jesus? E naquele momento nós compartilhamos e falamos que o que move o coração de Jesus, ou seja, a sua missão, também é a nossa missão. E nós vemos aqui Paulo falando com o povo de Filipenses mais uma vez, dizendo: tudo o que acontecer é para a glória de Deus. E eu me lembro bem que naquela ocasião eu te encorajei a estudar o Evangelho de João, sim ou não? Quantos têm feito isso? Não responda. Mas se você não fez, ainda dá tempo. Mergulhe no Evangelho de João e entenda que a glória de Deus é o que move o mundo.
É a glória de Deus que move você, que te acorda pela manhã. É a bondade do Senhor que faz isso nos nossos dias. Mas voltando a Paulo, queridos, através dessa oração ele pede ao Pai, ele pede ao Senhor, para que o amor aumentasse entre os irmãos, para que eles fossem plenos em conhecimento, em sabedoria e em toda percepção. E agora aqui eu começo a pregar, e o primeiro ponto dessa palavra é: o que você aprova te define. Diga para quem está do seu lado. Eu estava com saudade de falar isso, porque a igreja não é, mas diga para quem aí está do seu lado na sua casa, ou diga para si mesmo: o que você aprova te define. Se você aprova imoralidade, você acaba se tornando um imoral por identificação, mesmo que você não tenha aprovado diretamente. Agora me pergunte: como assim, pastor? Obrigado, voluntários. Uns 2, 3 falaram. Me pergunte: como assim, pastor? Obrigado. Porque se você permite indiretamente, você aprovou por omissão, ou seja, você é cúmplice. Aquele que vê o mal e não contesta é cúmplice. Ah, mas diretamente eu não pratiquei a maldade, diretamente eu não fui injusto. Mas há uma frase que tem circulado há muito na internet, dizendo que o que me incomoda, eu não lembro o autor dessa frase, se alguém lembrar, por favor, me ajude. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Dr. Martin Luther King. Ele era demais, né? Glória a Deus pela vida desse homem. E pastor, né? O que me incomoda não é o barulho que o mal faz, mas o que me incomoda é o silêncio dos cristãos. O que me incomoda é o silêncio dos bons, daqueles que se dizem justificados. Porque se você permite indiretamente a injustiça, a maldade, você é omisso. Em outras palavras, você está dizendo: eu concordo. Porque depois não adianta sair pelas ruas ou na internet gritando que você é contra, se você não luta contra aquilo. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, embora você precisa compreender que a sua luta é diária. Quantos estão me entendendo? Me faça entender, queridos. E o que Deus está querendo nos mostrar nessa manhã é que os filhos da luz, os filhos do fogo, aqueles que são da descendência do leão da tribo de Judá, não podem mais se esconder. Diga: não podemos mais nos esconder, nós não podemos mais nos calar. Ontem tivemos uma live incrível com a pastora Micheline Farias, da Home Church International, em New Jersey. E ela falou algo muito relevante para nós, que ela ouviu de um pastor, eu não me lembro agora a fonte da citação que ela mencionou para nós, mas ela dizia que na acusação, quando o homem é acusado de algo, é lido para ele o texto: você tem o direito de permanecer calado, ou seja, você tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. Você é acusado de algo, se você não quiser responder aquilo, você se cala, vai continuar sendo acusado. Mas o que você diz não pode ser usado contra você. O que você não diz não pode ser usado contra você. Somente aquilo que você produz, somente aquilo que você fala. Isso é diante da acusação. Agora nós, como igreja, estamos diante de um tribunal, não de acusação, mas de reconhecimento da verdadeira missão da igreja, de verdadeiro reconhecimento daqueles que são chamados filhos de Deus. E diante da acusação, se você tem o direito de permanecer calado, eu te digo, diante da injustiça, você não tem o direito de permanecer calado.
você não tem o direito de ver o mal e concordar com ele. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, que a maldade aumentaria, não para a gente se conformar com isso, mas para a gente lutar contra isso. Nós não podemos aceitar a violência doméstica chegando a níveis assustadores e dizer, isso é normal, é por conta da pandemia. Não é. Nós não podemos nos calar mais, queridos. Você não pode mais se calar, nem na sua luta contra si mesmo, nem na sua luta contra os pecados pessoais que têm assolado a sua mente, a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu te digo em nome de Jesus, não se cale. Mas não adianta só falar. Você tem que botar a cara a tapa. Você tem que se colocar entre o justo e o injusto e dizer, aqui tem alguém que proclama o evangelho da verdade. Porque muitos acham que a graça é deitar em berço esplêndido, é sentar, cruzar a perninha e falar, agora está tudo bem. Mas a graça é responsabilidade, e uma das responsabilidades da graça é social, é espiritual, é relacional, porque é do reino. Acredito que nos fins dos tempos estamos passando por situações que nos fazem talvez entender dessa forma. As trevas parecem prevalecer sobre a luz. Mas eu quero que você aí na sua casa, onde você está, repita comigo essa frase. Diga em alto e bom som: Jesus, nos ajude a sermos luz em meio a trevas tão intensas. A igreja precisa assumir seu papel. Nós precisamos que a igreja, entender que a igreja, ela não fala somente para os seus. A igreja não fala somente para os cristãos, a igreja fala para o mundo, a igreja fala para a sociedade. A igreja é a voz de Deus para o mundo, é para o salvo e para o não salvo, é para o justo e para o injusto, é para aquele que se arrepende dos seus pecados e para aquele que está se afundando na lama. A palavra de Deus e a igreja é voz de Deus para todos, e nós devemos assumir essa realidade. Diga amém, por favor. Me ajude a pregar aí, diga amém. Nós precisamos entender, queridos, e aceitar que a igreja, ela não é um braço do Estado, ela não é um braço do governo. Nós não nos movemos pela política ou por aquilo que homens acham. A igreja não é um braço do Estado, a igreja é um braço de Jesus que toca o Estado. A igreja é o braço de Jesus que toca o governo. A igreja é o braço de Jesus que toca as nações. Não há ninguém acima do evangelho da salvação. Não há ninguém acima da justiça, da paz. Não há ninguém acima da vontade de Deus. Os governos desse mundo
tem que se prostrar, colocar o seu rosto em terra, mediante a glória do Senhor, mediante a igreja que está se movendo, uma igreja que não se acovarda, uma igreja que não se esconde, uma igreja que assume o seu papel, não porque é perfeita, mas porque não permite a injustiça, porque não tolera o pecado, porque não tolera a frieza. Acorda, igreja do Deus vivo, Ele está voltando. A igreja é a justiça de Deus. Diga comigo: eu sou, embora injusto, a justiça de Deus. A igreja é a equidade dos céus. A igreja, ela equilibra a balança. Entende? A sociedade pode ser injusta, a política então nem se fala, mas nós, a igreja, devemos ser o equilíbrio. Nós da igreja não devemos aceitar. Nós, a igreja verdadeira, precisamos acordar desse sono, dessa letargia, em nome de Jesus. O que é isto, querido? É se mover por compaixão, não por dó, mas se mover por compaixão. Paulo, quando escreveu aos irmãos de Filipenses aquela carta, aquela oração linda, ele estava compadecido por aqueles irmãos, porque o que ele viu entrando no meio do povo eram coisas reprováveis. Ele estava vendo no meio do povo de Deus coisas que não deveriam existir, e ele dizia: eu oro para que o amor entre vocês aumente. Eu oro para que vocês cresçam em graça, em sabedoria, em percepção, em conhecimento, para não tolerar mais essas coisas. Entenda, o que você tolera, o que você aprova, te define. Ah, mas eu não pratico maldade. Você vê e se cala. Eu fico imaginando aquele homem, e eu fiz questão de estudar a vida dele, para não falar besteira para você. E tenho amigos conhecidos que conheceram aquele homem negro, George Floyd, quando ele ainda residia em Houston. E a luta dele sempre foi pelo evangelho da paz chegando a todos. Eu tenho aqui o texto, se você quiser ler, com fonte fidedigna, para que você entenda que a causa que movia o coração daquele homem era o evangelho da paz e da salvação. Ele certa vez se reuniu com um grupo de pastores da cidade, e dizendo: se vocês querem o reino dos céus na terra, eu estou nessa luta com vocês. Quantos querem o reino dos céus na terra? Entre nessa luta comigo. Entre nessa luta com Jesus, porque a missão dele é a nossa missão. A vontade de Deus tem que prevalecer, queridos. Eu entendo pessoalmente que o reino de Deus, ele se enxerga com olhos espirituais, sim ou não? Mas ele se move através das nossas mãos. Ele se move através dos nossos pés. É espiritual. A gente não quer nos tornarmos uma igreja humanista, uma igreja onde o centro é o homem, onde a glória é do homem, onde o homem é a coisa mais importante do que acontece. Não é isso que nós queremos dizer. Nós não somos uma igreja humanista, mas Jesus veio como homem para humanizar o evangelho, para mostrar que há solução, que há cura, que há pessoas que se compadecem, que há luta por justiça. O centro do evangelho não é mais o homem, não deveria ter sido nunca, mas a obra redentora e salvadora de Jesus, através do seu sangue que justifica o homem. É por isso que cada pessoa importa. Diga isso: cada pessoa importa. Cada alma tem o seu valor.
Porque por mais que eu e você sejamos super espirituais e enxerguemos o reino dos céus com os nossos olhos espirituais, mas ele só se move através das nossas mãos, através dos nossos pés, através do nosso trabalho. E eu quero te encorajar. Quantos querem ver o reino dos céus na terra? Dá um tchauzinho para mim, você que quer ver o reino dos céus na terra. Olhe dentro dos olhos de um morador de rua. Olhe bem nos olhos de uma prostituta. Olhe bem dentro dos olhos de um bêbado. Lá existe ainda sopro de vida. Lá ainda existe o Espírito de Deus. Porque a palavra diz que todos fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Até um assassino cruel, há salvação para ele, apesar das injustiças que ele cometeu. Nós não fazemos distinção de quem deve ser salvo, de quem deve ser tocado, de quem deve ser evangelizado ou não. Mas se você olhar bem nos olhos de alguém que sofre, você vai ver ali o reino de Deus mais do que nas nossas reuniões, do que nos nossos ajuntamentos. Você vai ver o evangelho da paz sendo compartilhado, e aquela mente se abrindo, aquele coração se abrindo para uma novidade de vida que ele nunca tinha ouvido falar. Você compartilhando segredos de Jesus, e aquele coração se abrindo, a alma dele se expandindo, ele se tornando grande diante do Senhor e aceitável por causa do sacrifício de Jesus, e dizendo: eu quero esse Jesus, porque olha como eu estou. Mas alguém parou diante de mim, olhou dentro dos meus olhos, e eu vi Jesus nele. Se alguém puder, por favor, um papelzinho para... Obrigado. Os nossos olhos carnais, eles enxergam somente os pecados, sempre dos outros. Os nossos olhos carnais olham, mesmo diante da injustiça, e vê somente as falhas. Eu me lembro de uma situação aqui no Brasil, onde um homem havia assassinado um jovem, e a mãe pediu para falar com o assassino. Quantos se lembram disso? E eu imaginei que aquela mulher, quando chegasse diante do assassino do seu filho, ela fosse dizer: seu maldito, você tirou o meu bem mais precioso aqui. Mas ao contrário disso, aquela mulher parou diante daquele homem, e tem filmagens disso, se eu não me engano. É lógico que tem, eu vi, mas acredito que ainda esteja disponível. E ela disse: meu filho teve tempo ainda, antes de morrer, de acertar a vida dele com Deus, porque eu nunca parei de olhar por ele. Olhei nos olhos dele e vi Jesus tocando ele e recebendo ele de volta. E assim como fez com meu filho, eu quero que seja sobre a sua vida. Queridos, ela parou diante do assassino do seu próprio filho e disse: a salvação para você. A gente tem olhado tanto com os olhos carnais para a nossa situação, para a situação do Brasil, para a situação do mundo. E eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas tem muita gente dizendo, vou usar outra palavra, que se exploda. Enquanto não toca em mim, que se explodam ele e as maldades deles. E Jesus está dizendo: não é esse o evangelho. Não foi por isso que eu morri. A salvação é para todos os homens, para aqueles que morrem de forma injusta e para aqueles também que cometeram atrocidades, se encontrarem arrependimento genuíno no coração deles. Eu creio numa igreja que sofre e chora
Porque senão, queridos, eu volto a frisar, não faz sentido o nosso ajuntamento. Não faz sentido isso que a gente faz aqui, porque o ambiente é muito confortável, agradável. Mas se o evangelho é só isso aqui, eu não sou parte desse evangelho talvez. Jesus tem me incomodado muito nos últimos dias. Eu oro e eu peço para que Ele te incomode também, para que você se sinta constrangido, para que você, ao ouvir essa palavra, se sinta incomodado, que te dê aí um ciricutico espiritual. Não sei se existe isso, mas é para expressar o meu desejo para você nessa manhã. Não quero te acusar, não quero te colocar contra a parede, mas eu quero que você se sinta movido pelo reino dos céus, e Ele é reino de justiça, Ele é reino inabalável. Que você aí ouvindo essa palavra se sinta totalmente incomodado, que você se sinta totalmente inspirado, engajado, que você se coloque numa condição onde você possa dizer: eu não quero mais viver esse evangelho de facilidades, eu não quero mais viver esse evangelho de comunidade fraca, eu não quero mais viver esse evangelho onde a única comunidade que importa é a minha, é o que acontece nessas quatro paredes. Não, Jesus me leva para fora, me leva aonde há alguém quebrantado, me leva aonde há alguém ferido, me leva onde o amor é necessário. É nesse lugar que o evangelho se faz valer. É nesse lugar que os filhos da paz, os filhos da justiça devem andar e devem habitar, no meio dos quebrantados, no meio dos ricos, soberbos que não sabem quem é Jesus. É no meio de toda a sociedade. É esse o evangelho. Seja incomodado assim como eu estou, em nome de Jesus. Quem se compadece, age. Paulo se compadeceu da situação dos irmãos em Filipenses, e ele não podia estar fisicamente com eles, mas ele escreveu uma carta. Ele escreveu uma oração linda e altruísta, uma oração de quem sofreu, se compadeceu, mas agiu. Dá um tapinha aí no seu ombro e diga: ê, mano, velho, tá na hora da gente voltar às origens. É interessante perceber que na carta de Paulo, algum daqueles irmãos, eles estavam aprovando coisas totalmente fúteis, coisas que à luz da palavra de Deus não seriam aprovadas. E estudando mais esse texto, eu estudei numa versão também, New Living Translation, que é uma nova versão, e ela joga um pouco mais de luz a esse contexto, porque ela é mais atual na sua explanação e didática do texto, e sobre essa ideia que nós estamos falando sobre o que realmente importa. Veja esse mesmo texto que lemos em Filipenses, nessa nova versão. Eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais, e para que vocês continuem crescendo em conhecimento e entendimento. Pois eu desejo a vocês, Paulo falando ao povo, eu desejo a vocês que vocês compreendam o que é que realmente importa. Eu estou aqui nessa manhã compartilhando esse evangelho e desejo que vocês compreendam o que é que realmente importa, a fim de que vivam vidas puras e inculpáveis até o dia do retorno de Cristo. Quem pode dizer que está fazendo essa oração, não só com a sua boca, mas com a sua vida? Eu desejo que vocês cresçam, eu desejo que o amor aumente e transborde, eu desejo que vocês tenham pleno entendimento
do que é aquilo que realmente importa. E mais uma vez eu pergunto a você: o que realmente importa? O que você tem feito da sua vida e dos seus dias? Paulo estava orando para que o amor entre eles aumentasse. E eu estou orando aqui nessa manhã para que o nosso amor, para que o amor entre vocês aumente, para que vocês cresçam na graça e no conhecimento de Jesus, a fim de que nós possamos também, assim como o povo de Filipenses, entender o que realmente importa. Veja, queridos, o conhecimento de que Paulo falava, ele não tinha apenas a intenção de deixá-los mais espertos. O conhecimento que Paulo estava falando não era tornar aqueles homens mais sábios. O conhecimento não tinha a intenção de que aqueles homens se prevalecessem por causa do seu conhecimento, por causa da sua sabedoria. Mas o que Paulo estava falando sobre conhecimento era: eu desejo que os olhos de vocês sejam abertos, porque os nossos olhos só se abrem mediante a uma realidade que a gente conhece. Sim ou não? É como a paternidade, não é, Caio? É como aqueles que se tornam pai ou vão se tornar pais. Antes a gente fala de uma coisa que a gente não conhecia, mas a gente se torna conhecedor a partir do momento em que a gente vive aquela situação. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: não somente cresçam no conhecimento, não somente vejam, não somente saibam, mas vivam um amor e expressem através das suas atitudes. Paulo estava falando que a busca do conhecimento não traz sabedoria, mas o conhecimento cristão, traz empatia. Ou seja, eu me coloco no lugar do outro, porque eu conheci a situação dele. Eu sofro com ele porque eu conheci a realidade dele. Eu sofro com ele porque eu mergulhei nas Escrituras e vi histórias de homens e mulheres que se compadeceram. E é esse o conhecimento que nós devemos adquirir sobre os nossos dias e para as nossas vidas. É uma sabedoria que gera identificação. Infelizmente, o que nós mais temos visto nesses dias são pessoas que, quanto mais estudam, mais frios se tornam. O que nós mais vemos são pessoas que, quanto mais sábios se tornam, mais impessoais elas ficam. Parece que quanto mais conhecimento eles adquirem, mais distante dos homens eles permanecem. Na verdade, essas pessoas não entenderam o que é o Evangelho da graça. Porque a graça que te move é a graça que te deixa mais parecido com Jesus. Anote essa frase aí. E essa eu conheço o autor. Sou eu. A garantia. A graça que te move é a graça que te deixa mais parecido com Jesus. Não adianta você viver o Evangelho da graça se você não se compadece. Não adianta você dizer que vive o Evangelho da graça se você não sofre com quem sofre. Porque isso é o que realmente importa. E eu quero que você pense comigo, segundo a palavra de Deus, o que é a coisa mais importante em nossas vidas. O que deve ser mais importante na minha vida e na sua vida. E nós devemos colocar essas coisas, queridos, numa escala de importância, porque isso eu acredito que nos levará a viver uma vida mais parecida dentro dos parâmetros bíblicos. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que Jesus caminhou, e outros personagens bíblicos viveram as suas vidas conforme nós vemos na palavra de Deus. Diga amém por isso. O segundo ponto é escolhas e propósitos. Quando nós entendemos
que grau de importância cada coisa deve ter em nossa vida, nós iremos enxergar quais devem ser as nossas prioridades. E uma das nossas prioridades nesses dias é discernir os tempos. Diga, discernir os tempos. Porque discernir os tempos, querido, nos ajuda a ter um planejamento, um estilo de vida mais eficaz, mais focado, mais produtivo. E eu te digo em nome de Jesus, não perca tempo com o que é supérfluo. Não perca tempo com aquilo que é superficial. Estão comigo? Não perca tempo com aquilo que não é essencial. Concentre as suas forças naquelas coisas que são mais relevantes para o reino, para o coração de Deus e para a sua família. Tenha coragem de abrir mão das coisas que não são relevantes. Tenha coragem de abrir mão de conceitos que você carregou a vida inteira, mas que agora você percebeu, poxa, isso não era dessa forma realmente. Abra mão das coisas que não te importam mais. Se você adquiriu até conhecimento, mas foi equivocado, abra mão, para de ser turrão, para de ser teimoso. Dê o braço a torcer, dê a mão a palmatória e diga, olha, eu estava errado. A palavra de Deus diz que Jesus vem para corrigir os nossos caminhos, para endireitar as nossas veredas. Deixe Jesus colocar você no prumo. Deixe a palavra te esticar até que você seja encontrado do jeito que o Senhor quer que você esteja. Tenha coragem nessa manhã de abrir mão das coisas que não são essenciais. E eu posso ir além, queridos, vocês me permitem? Deixe ir quem não te ama. Deixe ir quem não compreende as suas lutas, a sua história. Deixe ir quem não compreende o que Deus está fazendo em você e através de você. Deixe ir quem não soma. Deixe ir quem não agrega. Se apegue àquilo que é relevante, às verdadeiras amizades. Se apegue àquilo que é essencial, espiritual. Se apegue à sua família. E eu vou mais além um pouquinho. Pare de mendigar atenção. Pare de mendigar amor. Você tem um Deus que te ama incondicionalmente. Eu sei que é bom se sentir amado por homens e por mulheres. É bom se sentir bem-quisto. É bom se sentir aceito. Mas pare de mendigar aquilo que talvez não seja seu através daquela pessoa. Deixe ir quem não quer o seu bem. Deixe ir quem não luta as suas lutas. Deixe ir aquele que não coloca ombro com você e diz, vamos dividir esse fardo. Deixe permanecer quem realmente importa, quem soma na sua caminhada e que você pode somar na vida dele. Não importa se é através de uma correção, do confronto ou de palavras de amor, mas deixe ir quem não colabora com o reino de Deus se estabelecendo na sua vida. Fui claro? Deixe ir. Deixe que a palavra de Deus seja o crivo para os seus relacionamentos. Jesus não teve tempo para perder tempo com coisas frívolas. Jesus não teve tempo para perder tempo com coisas que não fossem essenciais. Jesus não teve tempo para perder tempo com coisas que não importassem de fato para mim e para você. Jesus se ocupou daquilo que realmente importava. Com que você tem ocupado a sua mente, o seu coração e os seus dias? Paulo no Evangelho faz uma comparação sobre a vida cristã a uma corrida. E quem é atleta como eu sabe do que eu estou falando, diga amém. Eu vi um sorrisinho por trás da máscara, porque o olho franziu aqui, ó. Quando o olho quase fecha é porque eu sei que está rindo.
E Paulo diz que a nossa corrida para o alvo, para o prêmio, a soberana vocação, é comparável a uma corrida. Se você perceber, e se talvez não tenha ainda percebido, eu vou te abrir os olhos. Mas um atleta, quando ele vai correr, ele leva somente aquilo que é essencial. Nem a garrafinha de água mais eles levam, porque existem postos distribuídos durante a trajetória, para que ele passe e tome água correndo e devolva ali, ou jogue no lixo e alguém vai recolher. Porque ele está focado, ele não tem tempo para perder. Hoje as roupas de atletas, elas são cada vez mais leves, tecidos estudados para não impedir a evolução do atleta. E eu quero te perguntar nessa manhã, na sua corrida para o alvo, para o prêmio, a soberana vocação, você está levando o que é essencial ou está arrastando coisas que não deveria? Tem gente que anda pelas ruas que ainda não tem noção do que é caminhar para o alvo, para o prêmio em Cristo Jesus, que eles andam como aqueles carros. Já viu o carro do noivo e da noiva? Quando o pessoal no final do casamento amarra a latinha atrás? É da sua época ou era só antigamente fazer isso? Ainda faz isso? É muito antigo, né? Eles amarravam as latinhas. Então quando o noivo saía a latinha batendo no asfalto, aquele barulhão. Como quem quer dizer, olha o noivo, eles casaram, ei, aleluia. Talvez você não perceba, mas está caminhando com muitas latinhas amarradas atrás de você, o que não é essencial. Jesus está nos dizendo hoje, corta a corda. Se desvencilhe daquilo que está te impedindo. Foque no que realmente importa. Olhe para o que realmente importa. O que tem sugado as suas forças, abra mão. E eu arrisco a dizer, queridos, que existem situações que até pessoas têm nos roubado do centro da vontade de Deus, porque eles te sugam, eles te minam com as suas demandas, com os seus problemas, que são recorrentes. Você ajuda, acontece, você aconselha, acontece de novo, e estão anos nessa mesma luta, não conseguem vencer, você já não sabe mais o que fazer, e você se vê aprisionado. E chega uma hora, queridos, que você tem que dizer para essas pessoas: olha, eu fiz tudo que eu podia fazer por você, agora é só Jesus mesmo na sua vida, só Jesus nessa causa, porque eu não tenho nada para fazer além de continuar orando por você, para que você cresça em conhecimento, para que o amor cresça. Porque se isso tem sugado as suas forças e tem roubado a sua atenção do reino que é inabalável, abra mão. Quantos me entendem? Dá um tchauzinho para mim, você que me entende. Mais uma pergunta que eu quero deixar a você nessa manhã: quem realmente você quer ao seu lado? Quem realmente você quer partilhar o resto da sua vida? Com que tipos de pessoas? Com aqueles que veem o mal e se acomodam, com aqueles que veem a injustiça e não sofrem, com aqueles que não conseguem lutar contra os próprios pecados e te afundam neles, ou com aqueles que estão realmente focados em Jesus, na sua missão, que vestiu a camisa, que entendeu que a missão de Jesus também é a sua missão? Quem você realmente quer ao seu lado? Não tenha pressa por escolher. Eu digo aos solteiros nessa hora:
Se você está bem solteiro, está em paz com isso, se Deus ainda não preparou ninguém para você, fique em paz. Não atropele as coisas. Se você está bem dessa forma e entendeu que ainda não é o tempo, não se mova pela vontade dos outros. A Bíblia diz que é melhor casar do que viver abrasado. Não é verdade? E eu te digo nessa manhã que é melhor estar solteiro do que mal casado. Preste bem nas suas preste muita atenção nas suas escolhas. Vê se elas apontam para aquilo que realmente importa. Vê se aquilo promove o evangelho do reino. Vê se aquilo de fato promove aquilo que queima no coração de Jesus. Suas escolhas são movidas por propósitos ou por coisas desprezíveis. Mais uma frase que você deve anotar aí. Estou demais hoje, né? Como dizem alguns, eu se empolguei. Eu se empolguei a mim mesmo. Não tome decisões permanentes se o sentimento é temporário. Deu para entender? Autoexplicativo, né? Não tome decisões permanentes se a situação é temporária, se o sentimento é temporário. Se mova por aquilo que é eterno. Em cada decisão, eu vou escolher com quem casar, isso aponta para a eternidade. Eu vou escolher onde congregar, isso aponta para a eternidade. Eu vou escolher o meu grupo de amigos, isso aponta para a eternidade. Tem propósito nas suas escolhas, porque se não tiver, é necessário hoje, nesse momento, agora, deixar de lado aquilo que realmente não é importante. Porém, o que realmente importa, não deve se apartar nunca dos seus olhos. Aquilo que realmente importa, se apegue a isso, grude nisso, e não perca por nada em nome de Jesus. Eu quero concluir essa palavra dizendo que entender aquilo que de fato é importante para Deus muda completamente a nossa vida e a nossa perspectiva. Paulo orou com muita propriedade pelo povo de Filipenses, para que eles aprovassem as coisas excelentes. E Deus está nos chamando hoje à consciência do que realmente importa e daquilo que Ele realmente espera de nós, porque é só assim que a nossa vida vai fazer sentido, tendo uma causa para lutar, para viver e para morrer por ela. O que te move? O que te impulsiona? O que está fazendo o seu coração queimar nessa manhã? Afinal, o que realmente importa para você? Quero chamar aqui os ministros de adoração.